Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos escutando. Estamos fazendo o podcast com o tema As Revoltas do Período Colonial e as Raízes da Independência. Nós fazemos parte do curso de História. Estamos cursando a matéria História do Brasil Colonial pela Faculdade Rural de Pernambuco. Nós temos os professores Paulo Coutinho e William Souza. Temos como tutor Frederico Regis e somos os discentes Williams, que sou eu, Geisa e Márcia Cícera. Nós estaremos transmitindo ou fazendo um debate, uma conversa a respeito desse tema que é muito importante, as revoltas do período colonial e as raízes da independência. Nós estaremos também falando sobre um pouco sobre as revoltas que ocorreram durante esse período. Vou fazer uma pequena introdução. Nós percebemos uma coisa quando nós pesquisamos sobre esse tema. Hoje, nós percebemos que a independência do Brasil, ela não só começou com Dom Pedro I, mas na verdade a vontade de liberdade já vinha de muito antes, com o povo reagindo às injustiças da coroa portuguesa. Nós vamos ver em todo o contexto histórico sobre o Brasil ser colônia de Portugal, que foi invadida por Portugal, e Portugal invadiu o Brasil, afastando, expulsando os verdadeiros donos da terra, que eram os indígenas, e trazendo escravos da África para o Brasil para fazerem de mão de obra, já que os índios eram feitos de mão de obra, mas os eclesiásticos ou os jesuítas ou os católicos de uma maneira geral não era de concordância de fazerem os indígenas de escravos, porque assim que eles se convertiam, eles eram filhos do reino de Deus, posso dizer dessa forma. Então, nesse período de decorrer de tempo, nós vamos ver muita opressão à população que residia no Brasil, principalmente sobre os governantes dos estados. Por causa dos governantes dos estados, nós vamos ver que surgiram várias revoltas. Revoltas essas que teve muito o seu ápice ou o seu início devido ao que o Estado em si fazia com o povo, porque tirava os direitos, colocando altos impostos, trabalho escravo e decisões que vinham direto da metrópole. Isso gerou muitas revoltas com o passar dos anos. E principalmente também que alguns queriam que o Brasil fosse governado diretamente pela coroa portuguesa. Nós vamos ver que surgiram várias revoltas, como a revolta da cachaça, que ocorreu em 1660 a 1661, no Rio de Janeiro, onde fazendeiros se rebelaram contra o governador Salvador Correia de Sá, por ele colocar novos impostos e pela proibição da aguardente, isso é a cachaça, para que o vinho português ele fosse favorecido. Embora que nesse período de revolta, que durou cerca de 5 meses, eles foram derrotados, pois o governador Sá e Benevides retomaram o poder com tropas indígenas e puniu os líderes durante esse período. Também vamos ver as guerras dos mascates, que ocorreram em 1710 a 1711 em Pernambuco, conflito entre a elite açucareira de Olinda e os comerciantes macates do Recife, que buscavam autonomia administrativa. Alguns líderes defendiam também a independência e um governo republicano, mas o movimento foi também derrotado. Nós vemos várias outras revoltas, como a revolta que ocorreu no Maranhão em 1604, como a revolta na Bahia em 1700. E nós vemos também a revolta em Minas Gerais em 1720, e várias revoltas, que muitas dessas revoltas elas não buscavam ir contra a coroa portuguesa, mas sim contra os governadores que governavam aquela população.
porque eles faziam o que bem queriam e ao ver do povo eles eram maltratados. E nós vemos isso em todo o decorrer histórico. Bom, gente, como a gente viu, essas revoltas aconteceram porque o povo estava cansado de tanta exploração e injustiça. A coroa portuguesa cobrava impostos absurdos, né? Mantinha o trabalho escravo e decidia tudo sem ouvir quem vivia lá, naquele determinado período. E como o William já citou e relembrou, né, algumas revoltas importantes, e também vou até citar aqui umas, que foram a revolta de Beckman contra os abusos da Companhia do Comércio, a Guerra dos Emboabas, que mostrou a disputa pelo ouro entre os próprios colonos, a revolta da Vila Rica, que protestou contra os impostos abusivos, a revolta a Inconfidência Mineira, né, que protestou contra os impostos abusivos, e a Conjunção Baiana, um movimento popular que defendia igualdade e liberdade para todos. Essas revoltas mostram que a luta pela liberdade ela começou antes de 1822. Foram sementes plantadas com coragem e resistência. A independência do Brasil não aconteceu de repente, né, como muitos pensam. Com um simples grito às margens do Rio Ipiranga. Ela foi um resultado de anos de insatisfação, ou seja, anos, né, de gritos e sem, vamos dizer assim, sem alcance nenhum. Até que teve essas revoluções, né, essas lutas, né, em grupos pelos abusos contra o abuso da coroa portuguesa. E essas revoltas coloniais mostraram que a ideia de liberdade já estava viva há muito antes do ano de 1822. Mesmo que muitas dessas revoltas tenham sido derrotadas, né? Mas elas deixaram marcas, inspirações e outras lutas, né? E abriram o caminho para a construção de um país independente. Márcia, pode continuar, Márcia, dando continuidade ao que foi falado. Você pode, ressaltar um pouco sobre a independência do Brasil e todo aquele processo. Então, dando continuidade ao que a Julia falou, será que por tudo isso que a gente já escutou, dá para ver que a independência do Brasil ela não foi simplesmente só o grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga, como muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam. Antes disso, muita gente já tinha se levantado, né? Contra a justiça da coroa portuguesa. Essa revolta, elas mostram que o povo não estava calados e que eles tinham, sim, um lugar de fala. Mas, pelo contrário, eles resistiram, questionaram e enfrentaram um sistema que explorava a terra e o ouro, e principalmente as pessoas. Algumas das lutas foram mais populares, com a participação de negros, entre eles indígenas, trabalhadores e mulheres. Outras pessoas foram lideradas por grupos de elite, ou seja, eles buscavam manter privilégios mais longe do controle de metrópole. Algumas mídias elas pediam autonomia comercial e outras são elas com liberdade, de igualdade e o fim da escravidão. Mas todas de alguma forma deixaram marcas profundas na história. E será que a gente conhece realmente essa história? Ou será que nos ensinaram uma versão secreta? Resta saber, né? A verdade é que a independência foi constituída aos poucos, com sangue, coragem e ideias. E principalmente ela foi constituída pelos quilombos, nos quartéis, nas ruas, nas vilas e nas palavras, do que ousaram sonhar com um Brasil diferente. Por isso, é importante lembrar que essas revoltas também valorizavam a luta de quem veio antes, por exemplo, os índios, ou povos indígenas, de quem sonhou com um país mais justo,
mesmo sem ver esse sonho acontecer, infelizmente, porque foi tirado deles. É reconhecer que a história não é feita apenas por grandes nomes, mas por gente comum também. O que se revoltou e acabou resistindo e que fez a história com o corpo e a palavra que com a vida. A gente precisa aprender a falar, porque ouvir essas vozes apagadas trazer à tona o que foi silenciado no passado. E é perceber também que o passado ele nos atravessa. Porque conhecendo bem esse caminho é que a gente pode seguir adiante com mais consciência, mais justiça e mais verdade. E isso daí é um negócio bem interessante, Márcia. Eu vi Geisa falando e você falando também. Quando eu comecei a estudar história, eu pensava que tudo sobre a independência do Brasil só se resumia em uma coisa: o Dom Pedro com a sua espada, montado em seu cavalo e gritando independência ou morte. Porque muitas vezes a gente é tido uma história só de europeus, uma única narrativa. Isso é uma coisa muito complicada, né? Isso, Márcia? E é importante, gente, lembrar dessa história para entender que a liberdade foi conquistada com coragem, né? Organização e principalmente com a voz do Brasil. Foi um processo construído com luta e resistência. As revoltas coloniais, né, foram os primeiros passos ao rumo à liberdade, né? Pois revelaram o descontentamento da população e o desejo de mudar, né, a um sistema mais justo. E também lembrar, né, que essas revoltas foi fundamental para entendermos que a história do Brasil foi feita por pessoas que não aceitaram caladas a exploração e que a independência não foi apenas um ato de um príncipe, mas também fruto de voz e coragem do povo brasileiro. Exatamente, tipo, as revoltas coloniais, elas foram os primeiros passos dessa longa caminhada, né? Mas, infelizmente, o que mostra é totalmente ao contrário. Mas a liberdade, ela não começou de cima para baixo, pelo contrário, ela veio de baixo para cima, ou seja, do chão. E nem sempre essa história conta isso, né? Pois a gente precisa aprender muito e estudar muito antes de falar alguma coisa. Essas vozes, ela revelam conflitos e que é preciso conhecer um país. Isso é bem verdade e muito interessante. Quando eu estava olhando sobre esse tema também, eu achei uma curiosidade muito interessante. Essas revoltas, elas são muito importantes para a independência, mas nenhuma delas buscava literalmente a independência. Elas buscavam em si que tivesse uma revolução social para eles, uma melhora social. Tipo, quando nós vemos algumas das revoltas que objetivavam fazer uma democracia, liberdade dos negros, liberdade dos indígenas também. Nós vemos isso em um termo bem interessante. O que vocês acham a respeito disso? Nem todas, infelizmente, né, tiveram o mesmo alcance. Nem todos conseguiram sobreviver, infelizmente. Mas todos deixaram marcas e mostraram que o Brasil não caminhou pacificamente para sua independência, como muitos gostam de dizer. A independência ela foi um processo longo, complexo de transição, e é importante entender isso e valorizar a luta de quem veio antes, porque é reconhecendo a história que não é feita por heróis de estátua, mas por gente comum, que ousou dizer não. Como a Márcia disse, né? Apesar que não foram, vamos dizer que não foram fáceis, né? Todas essas lutas, né? Vamos dizer essas revoltas, né? Porque, como já foi falado, teve as derrotas, né? Porém, através dessa, né? Que o povo criou voz, né? E foi ali que eles cansaram e buscaram, né? Através desses movimentos, né? Que eles conseguiram a sua independência. Apesar que não foi fácil, né? Teve muita gente que morreram diante desses confrontos, dessas revoltas, mas foi ali que conseguiu a tão sonhada independência, né? Porque, pelo que a gente conheceu, né?
Não foi nada fácil, foi um tempo muito difícil, até que em grupos, né, vamos dizer, conseguiram erguer forças e gritar pelos seus direitos, né? Quando a gente conhecemos a nossa história, nós podemos definir e saber um pouco quem somos. Porque sem história, sem conhecer as nossas origens, não conseguimos definir quem somos na literalidade. Podemos ser levados por qualquer linha de pensamento. É como os mitos que a gente acabou de falando sobre Dom Pedro, que é um dos mitos que eu achava que eram verdade, que hoje eu tenho certeza que não é, porque era só trazido por uma narrativa europeia, onde não se via pelos olhos do escravo, não se via pelos olhos do índio, não se via pelos olhos do pobre, não se via pelos olhos da mulher, mas sim pelos olhos de uma elite que estava por cima de todos. É verdade, William, mas tem um ponto importante também, né, nessa história. Antes desse momento, o povo já enfrentava exploração, né? E eles se revoltavam contra os abusos, mas eles queriam a mudança, mas infelizmente nem sempre teve. Mesmo que todas as revoltas elas tivessem o objetivo, a separação de Portugal era clara. Elas revelavam um sentimento forte, a satisfação com a desigualdade e com justiça, com o sofrimento imposto pela coroa. E o povo, ele não estava parado, né? Só que eles, infelizmente, não acabavam resistindo. Por exemplo, essas pessoas eram muitas vezes negros, indígenas, pobres, gente comum mesmo, né? Que não tinha muita renda, digamos assim. E a independência ela não foi só feita por grandes nomes, como por exemplo Dom Pedro, né? Que as pessoas acreditam. Mas essas vozes que nunca apareceram no livros e que nunca foram contados. Ela foi constituída no silêncio das senzalas, nas vilas esquecidas, nas palavras proibidas, ilusões que pareciam impossíveis. E a gente valorizar essa história valorizar o povo, porque sem o povo não existe independência e liberdade. Por isso, gente, quando falamos em independência, precisamos lembrar, né, que ela começou muito antes, né, de 1822, com o povo lutando, sonhando e se levantando por justiça. A liberdade foi conquistada passo a passo, com coragem, sacrifício e esperança. Bem verdade. A discussão tá ótima. Seria bom que a gente prosseguisse mais uns 40 minutos falando sobre esses temas que são bastante relevantes para nós. Mas, como o tempo já se são passado, vamos fazer os nossos agradecimentos e terminamos por aqui. E caso se a gente tiver uma nova oportunidade, poderemos fazer outra desta mesma forma. Eu desde já agradeço a Márcia, a Geise e a todos aqueles que estão nos escutando, que seja de dia, de noite ou de madrugada, independente da hora. E assim eu agradeço. Bom, eu agradeço em nome de todos da equipe, né? E a todos que vão escutar o nosso podcast e que aprendam e reflitam sobre a independência do Brasil, né? Muito obrigada pela oportunidade de fala e até a próxima.